tutti, tudo bem? Meu nome é Tassiana Neri e nesse vídeo eu vou te indicar uma lapela sem fio para você usar no seu celular. Eu sei, quando a gente procura online, lá no AliExpress ou na Shopee, aparece vários modelos e muitos deles de marcas até então desconhecidas. E quando a gente tá falando em investir dinheiro, a gente não quer jogar dinheiro fora, não é mesmo? Por esse motivo, fica comigo até o final que eu vou te mostrar essa opção aqui super acessível e que funcionou perfeitamente no iPhone. Que é um segundo problema que a gente tem bastante quando a gente está falando de equipamentos de marcas que não é propriamente da Apple. Sem mais delongas, não esquece de deixar o seu likezinho aqui embaixo. Se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreve porque por aqui a gente fala sobre bastante equipamento para quem produz audiovisual e também tem alguns vlogs do nosso dia a dia produzindo conteúdo. O lapela nada mais é do que um microfone, muitas vezes bem pequenininho e também muitas vezes com fio, que a gente utiliza para fazer gravações e captações de áudio. Esse daqui, por exemplo, que eu estou usando, ele é o microfone lapela com fio da Boya, que é um microfone que eu gosto muito e que eu utilizo há muito tempo. Só que eu tive um pequeno problema quando eu fui tentar usar esse microfone no meu celular. Mesmo usando um adaptador, ele não funcionou no iPhone. E aí eu tive que ir para uma segunda opção e um dos lapelas que mais era indicado e que funcionava no iOS era o lapela da Sony. E de novo, ele não funcionou. E aí o que a gente fez? A gente viu muita gente falando sobre esse lapela aqui sem fio, só que testando ele em Android, e Android ele funcionava super perfeitamente. E como o valor de investimento dele era bem menor do que esses outros microfones que eu estou falando, a gente resolveu comprar para testar. A gente testou em 3 aparelhos diferentes, né, de 3 gerações diferentes de iOS, e eles funcionou nos 3. Então, pode aí utilizar sem medo, mas né? Sempre tem aqueles prós e é o que a gente vai conversar sobre isso nesse vídeo de hoje. Então, fica comigo até o final e se você perceber que de fato esse aparelho aqui vai salvar a sua vida para aquilo que você precisa produzir, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link para você comprar sem medo, tá bom? É esse modelo aqui, ó, igualzinho esse que a gente comprou, porque acontece muito de você clicar no link, né, e dar aquela certa insegurança. E eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo uma segunda opção que é um pouco mais cara, porém já é de uma marca mais conhecida. A segunda opção é o microfone lapela da Ulanzi. A Ulanzi é essa marca aqui, ó, que a gente já fez reviews desse aparelhinho aqui de LED, ele é maravilhoso. Então aí vai ter 2 dicas pra vocês. Nesse daqui a gente vai falar sobre um microfone que a gente pagou R$100 e o da Ulanzi ele tá numa média de R$200, então é o dobro do preço. Mas a gente vai fazer alguns testes e se esse daqui for o que você precisa, não tem por que você pagar, né, o dobro do preço, pelo menos não nesse momento. Esse modelo que a gente comprou, ele é um modelo com 2 microfones e aí existe a opção de você comprar com um único microfone. E uma coisa que você tem que prestar muita atenção é a entrada que vai ficar dentro do seu celular. Nós compramos a entrada de iOS e tem a entrada para Android. Aí você precisa de fato saber qual é o seu tipo de celular. Se for um celular mais recente, se eu estiver certa, é a entrada tipo C, então é a entrada que vem de lá para Android, beleza? Porque tem alguns celulares mais antigos que talvez você iria precisar de um adaptador. Nós optamos por utilizar com 2 microfones, porque muitas vezes nós gravamos 2 pessoas ao mesmo tempo e assim ele capta o áudio simultaneamente. Mas se você precisar gravar uma única pessoa, é só você manter o segundo microfone desligado e não tem problema também. Ele funciona, beleza? O que vem dentro dessas caixinhas? Por ele não ser um microfone de marca, ele é bem objetivo nos seus equipamentos. Ele vai vir os 2 microfones, ou se você comprar com uma única unidade, vai vir um único microfone. Ele vem a entrada para celular, que vai ser aquela que você vai comprar, iOS ou Android. E numa caixinha ele vai vir os 2 USBs para você carregar os 2 microfones. Ou se você comprou um único microfone, vai vir um único USB. O USB é o novo tipo C e aí ele pode funcionar, né? Se você estiver usando um Android, você já carrega no seu próprio carregador de celular. Ou se você precisar, você tem 2 carregadores aqui. Eu já utilizei o meu algumas vezes e ele dura, se você estiver gravando corrido, né, assim, com a carga completa, uma média de 2 horas usando o equipamento. O que acontece? Nos nossos testes, como eu disse para vocês, eu já testei mais de um aparelho, você precisa ter um certo macete para fazer ele funcionar. Você vai
pegar o microfone, pressionar aqui no botão de trás e ligar. Se ele estiver piscando essa luzinha aqui, ele está procurando o sinal do aparelho. Você vai pegar o receptor, né, de celular. Aqui, de um dos lados dele, você vai ter uma entrada como se fosse para dar uma carga nesse aparelhinho aqui. Não sei porquê, mas nenhum desses cabinhos USBs que vem cabe aqui dentro. Você tem que colocar esse lado da entrada, essa possível entrada USB, para o lado esquerdo do seu celular. Do lado direito não pegou, não sei por qual motivo, mas não pegou. Muito cuidado na hora de colocar esse pequenininho, porque, gente, como nós estamos falando de um aparelho, né, que não tem uma marca ali conhecida por trás, a produção, o material utilizado não é de primeira qualidade. E aí o que aconteceu? Na primeira vez que a gente comprou esse aparelhinho aqui, eu tava usando o meu gimbal. E para quem tem gimbal, estabilizador, sabe que se você estiver segurando nele, ele mantém o celular travado. Se você segura no aparelho e solta o equipamento, ele vai ficar vibrando. E aí foi o que eu fiz por um momento de loucura da minha cabeça. Eu resolvi segurar só no celular e na hora que eu fui encaixar, o celular se mexeu e aí ele quebrou. E aí, para trocar só a entradinha, né, que é essa entradinha que vai no celular, ficou R$70. E aí ele custa 100. Então compensou comprar muito mais um novo, porque o próprio rapaz, né, da assistência falou que não era garantido que ia funcionar 100%. Enfim, coloquei aqui. Ele vai piscar as duas coisas na hora que eles pararem de piscar, as duas luzinhas. E ela ficar inteira verde, significa que o seu microfone está conectado com o seu celular. E agora a gente vai fazer um teste para poder ver essas conexões. Então, a partir deste momento que você estiver escutando, não vai ser mais desse aparelhinho aqui, desse boia, vai ser deste lapela, tá bom? Nesse primeiro teste eu tô sem o boia, tô só com esse microfone aqui e o celular tá bem aqui na minha frente, ó, gravando, e eu tô falando aqui direto por ele. E esse é o áudio. Aqui ele deve estar bem estourado porque ele tá muito perto da minha voz. E da minha boca, no caso. Dentro da caixinha, ele fala que ele consegue gravar até 20 metros de distância do aparelho receptor. Então a gente vai colocar o celular um pouquinho mais para longe para fazer esse teste agora. Agora, o celular tá a mais ou menos 2 metros de distância de mim e eu vou pegar o microfone e vou colocar ele aqui, onde normalmente a gente utiliza durante as gravações para vocês verem a recepção, né? O áudio que ele vai gravar. Bom, então esse daqui agora é o áudio do microfone, com ele sendo gravado aqui, né? Preso na minha roupa. E o celular é onde está a recepção dele a 2 metros de distância. Vou colocar agora o celular um pouquinho mais longe para a gente ver se ele continua recebendo o áudio. Agora o celular está a mais ou menos uns 5, 6 metros de distância de mim. Ele está em um outro cômodo. A gente tem aqui uma passagem direta, então não tem nenhum bloqueio de concreto, tijolo e coisas do gênero, né? A gente tá em uma linha reta e aí eu vou fazer agora um teste e vou deixar ele lá onde ele tá e vou fechar a porta para ver se ele continua captando o áudio. Pronto, o celular continua a uns 5 metros de distância, só que a passagem direta que nós tínhamos, eu bloqueei ela com uma porta de madeira e esse daqui é o áudio dessa distância com esse bloqueio dessa porta de madeira. Vamos colocar o celular um pouquinho mais longe e mais alguns obstáculos entre ele. Vou colocar ele em um outro cômodo com umas 2, 3 paredes de distância. Pronto, meu celular ele tá agora a mais ou menos uns 10 metros de distância. Ele tem 2 paredes de concreto separando o microfone do receptor de áudio. E esse daqui é o resultado desses áudios. Bom, o áudio voltou a ser gravado por esse boia e agora a gente vai fazer um teste final. Eu vou levar o celular com o microfone lá para fora, em um ambiente aberto, que provavelmente tem ventos e ruídos externos, para a gente fazer um teste e verificar o que ele consegue gravar, tá bom? Se ele vai captar muito áudio externo ou se ele é um áudio mais direcionado e ele vai centralizar apenas a minha voz. Bom, esse é o áudio a 20 metros de distância do microfone e do receptor. E esse daqui é o resultado. E aí? Tá bom para vocês esse áudio? Funciona para o que vocês precisam? Então,
esse é o microfone que vocês têm que comprar. Voltamos aqui pra dentro do estúdio com o microfone lapela Boya e eu preciso dizer pra vocês que eu tô impressionada com o resultado desse microfone naquela distância e naquele som ambiente. Pra vocês entenderem, meus dois cachorros estavam ali do lado do celular, né, onde meu marido estava. E, gente, eles ficaram mexendo e tal e não captou nenhum som. Eu tô simplesmente impressionada. Depois que você utilizar o aparelho e quiser guardá-lo, o que você vai fazer? Do receptor, né, do celular, você vai só desconectar e ele desliga já automaticamente, aí você guarda. E o microfoninho ele vai ficar piscando a luzinha, aí você tem que pressionar aqui atrás, na hora que a luzinha parar de piscar, ele desligou. Você guarda ele na caixinha e pronto. Daí, da próxima vez, é só fazer esse mesmo processo. Eu não sei, de novo, se essa pira do lado da luz faz alguma interferência e você pode fazer alguns testes. E uma dica extra é, se você fizer toda essa conexão e ele não pegar de primeira, o que pode acontecer, porque como eu disse, é um aparelho, né, sem procedência e tudo mais, você desconecta o receptor do celular, mantém o microfone ligado, conecta de novo e pede para a pessoa que você vai gravar fazer um teste. Nesses 2 meses que nós já estamos utilizando esse aparelhinho aqui, os nossos resultados estão sendo super positivos, porque nós gravamos pessoas dentro de imóveis, muitas vezes são imóveis vazios, então se você gravar sem um microfone, ele dá muito eco. E aí, se você já grava em um ambiente que tem, né, um fluxo de movimento de veículos e tudo mais, também tem aquele problema, tem muita gente que não consegue falar muito alto. Então, para todos esses pequenos empecilhos do dia a dia, esse lapela aqui super resolveu os nossos casos, né, vamos assim dizer, e nós estamos super satisfeitos. E uma coisa que é muito legal é, como você está usando esse aparelho para gravar pelo celular, você tem aqueles aplicativos estilo CapCut, que você já consegue editar o material ali mesmo para subir para suas redes sociais. E aí a gente já tem aqueles outros casos de pessoas que utilizam a câmera e precisa de um lapela sem fio, então aí a gente já está falando de um outro equipamento, mas uma solução para você que precisa gravar pela câmera e quer gastar pouco é comprar esse lapelinha e utilizar ele como um gravador de áudio externo. E aí você só teria que juntar a imagem com o áudio depois no processo de edição. Enfim, eu espero muito que esse vídeo tenha solucionado, tenha te ajudado. E se você ficou com alguma dúvida, é só colocar aqui nos comentários. Não esquece, o link para adquirir esse aparelhinho aqui, esse microfone lapela, está na descrição do vídeo. É o mesmo link que a gente usou, não precisa se preocupar quanto a isso, beleza? É isso. Quanto isso. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.